pessoal, a graça e a paz de Cristo sobre a tua vida, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o pastor Bruno Catunda falando e o tema de hoje é um tema sugerido por um dos nossos amigos que acompanham o canal. Já estava no nosso planejamento conversarmos um pouco sobre esse tema bem relevante para todos nós cristãos, mas a gente adiantou um pouquinho ele dado esse pedido especial. Hoje a gente vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia que estão descritas lá no livro do Apocalipse. Então, antes de começar o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, curta, compartilhe, mande esse vídeo para outras pessoas e que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida. Preparados para aprender um pouco mais sobre essas 7 igrejas? Então vamos embora, vem comigo. Primeiro, o livro de Apocalipse ele é muito importante para que a gente entenda qual o plano de Deus para a humanidade, principalmente no seu futuro. Tem gente que tem medo do livro de Apocalipse, mas eu quero te dizer que o livro, na realidade, ele está falando sobre a vitória final, o triunfo final de Deus para as nossas vidas. Então, não temos motivos para ter medo desse livro. E, obviamente, que a igreja, que é a noiva de Cristo, ela vai ser retratada nesse livro. Esse livro é completamente ou quase que totalmente alegórico, cheio de metáforas, cheio de comparações. A gente vai ter muito brevemente um estudo específico sobre escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre as 7 igrejas da Ásia, dado que Deus se preocupa com a sua igreja, certo? Então a gente vai falar sobre essas igrejas e é importante que você entenda, antes de mais nada, que essas igrejas elas podem inclusive servir como uma alegoria ou como uma comparação para tipos de igrejas. São igrejas completamente diferentes, cada uma vai ter suas qualidades, cada uma vai ter os seus defeitos, cada uma vai ter conselhos a ser recebidos por parte de Deus e que podem, inclusive, se aplicar nas igrejas no contexto atual. Então, fica ligado nisso, porque pode ser que coisas que têm a respeito ou têm a ver com a igreja que a gente vai citar, tem a ver com a tua igreja que você faz parte. Então, fica ligado nisso que pode você encontrar algumas coincidências. Não são temas ligados exclusivamente àquela época. Tem 3 elementos que são em comum em todas essas igrejas e que vão aparecer lá em Apocalipse no capítulo 2 e capítulo 3. E esses 3 elementos a gente vai falar um pouquinho agora. Primeiro, sempre aparece a expressão ao anjo da igreja. A quem é que estava se referindo esse anjo da igreja? Primeiro, o apóstolo João está descrevendo uma coisa que está sendo ditada pelo próprio Jesus e mostrada pelo próprio Jesus. E ele diz assim, olha, João, escreve ao anjo da igreja. Nessa fase, Jesus compara a igreja com as estrelas e os pastores com anjos da igreja. Então ele está se remetendo aos pastores, dizendo, olha, a vocês que cuidam da igreja, é papel de vocês passarem essas informações para aqueles que são a igreja. Isso não quer dizer que o pastor não é a igreja, o pastor também é a igreja. Então, toda vez que a gente se refere em Apocalipse ao anjo da igreja, a gente está falando especificamente a respeito dos pastores, dos líderes da igreja. Uma segunda expressão que sempre aparece nas 7 cartas das igrejas da Ásia é o seguinte, ao que vencer, aí Jesus complementa dizendo o que é que ele vai fazer com aquele que vencer, sempre cumprindo a promessa. Isso quer dizer, nas entrelinhas, que dentro da igreja haverão aqueles que irão vencer e haverão aqueles que não irão vencer. Então, sinto muito se talvez seja duro demais para você, mas há pessoas que estão dentro das igrejas que poderão não ir para o céu. Pasmem, há pessoas que estão dentro das igrejas que não herdarão o reino dos céus. Naquele dia, diz Senhor Jesus, muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em outras línguas, curamos, mas não adianta apenas dizer Senhor, Senhor, e não viver uma vida debaixo das mãos de verdade do nosso Deus, vivendo segundo a sua vontade.
Então é importante dizer que dentro das igrejas há os que vão vencer o triunfo final e há aqueles que não irão vencer. E uma terceira expressão que aparece para todas as igrejas é: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, fiquem atentos a essas informações. É um indicativo de que aquilo servia para todas as pessoas. Portanto, a gente vai dar início agora a uma explanação sobre cada uma dessas igrejas. Eu vou falar qual é a igreja, certo? Quem é o remetente? O remetente sempre é Jesus, mas ele se identifica sempre de maneira diferente. Quais são as qualidades daquela igreja? Qual é o defeito daquela igreja? Quais são os conselhos que aquela igreja deve seguir? E qual é a promessa que está sobre aquela igreja e que também pode se aplicar à nossa vida? Um detalhe: eu não vou fazer um contexto geral de cada igreja, por exemplo, dizer como era aquela cidade a respeito de idolatria. Eu vou fazer uma pincelada muito breve em cada cidade, mas eu vou me ater mais a isso. Remetente, qualidades, defeitos, conselhos e promessas para aquelas igrejas. A primeira igreja descrita é a igreja de Éfeso, a igreja em Éfeso. Essa igreja foi criada pelo próprio apóstolo Paulo. E quem é o remetente da carta? Lembre-se, o remetente sempre é Jesus, mas ele se identifica de maneiras diferentes. Nessa carta ele vai se identificar como o que tem as 7 estrelas nas mãos, ou seja, aquele que cuida das 7 igrejas, ou que cuida das igrejas. O Senhor é o cuidador principal da igreja. Quais são as qualidades que a igreja de Éfeso tem? Ele diz assim: olha, vocês trabalham muito arduamente, vocês realmente pegam no batente, vocês têm discernimento espiritual para saber quem é e quem não é, verdadeiramente que está falando o verdadeiro evangelho. Vocês têm perseverança e uma outra qualidade é que vocês não toleram o mal, mas vocês têm um defeito. Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês abandonaram Cristo. Apesar de ter todas essas qualidades, vocês abandonam o primeiro amor. E qual é o conselho que Jesus dá a essas pessoas? Arrependam-se e voltem para o primeiro amor. O primeiro amor das nossas vidas é Jesus. E ao que vencer, o que é que ele faz como promessa? Olha, vocês vão comer da árvore da vida, ou seja, vocês terão a vida eterna. Que promessa maravilhosa. Então, tá aí o remetente, a qualidade, o defeito, o conselho e a promessa derramada sobre a vida da igreja de Éfeso. A segunda igreja é a igreja de Esmirna. Quem é o remetente da igreja de Esmirna? Jesus. E como é que ele se identifica? Como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Quais são as qualidades da igreja de Esmirna? Olha, ela era uma igreja extremamente humilde. Jesus ele fala que era uma igreja que se considerava pobre, porém ele considerava eles extremamente ricos. Ou seja, eles mesmo não tendo recursos, eles eram ricos na presença do Senhor. E era uma igreja que era perseguida pelo amor de Deus, certo? Qual é o defeito principal da igreja de Esmirna? Haviam blasfemadores, pessoas que blasfemavam contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, que Jesus vai chamar de adoradores na sinagoga de Satanás. Veja que termo até pesado Jesus vai usar para apontar o defeito que existia em alguns membros dessa igreja. Qual é o conselho? Olha, seja fiel até a morte. Continuem fiéis até a morte. Por que vocês devem continuar fiéis? Para que a promessa, qual é a promessa? Que a coroa da vida seja colocada em vocês e que vocês não sejam punidos com a segunda morte. A primeira morte é a morte física do corpo, todos nós passaremos, e haverá para aqueles que não seguiram Jesus a segunda morte, a morte do espírito, certo? A morte do espírito. Então, Jesus está falando, olha, vocês não viverão a experiência da segunda morte, tá bem? Então tá aí o remetente, as qualidades, os defeitos, os conselhos e a promessa sobre a igreja de Esmirna. Próxima igreja, na sequência, é a igreja de Pérgamo, certo? O remetente é Jesus, que se identifica como aquele que tem a espada de 2 gumes, ou seja, Jesus como um julgador, um juiz. Sempre que aparece espada, ela vai remeter à justiça e ao evangelho.
tá bem? Quais são as qualidades dessa igreja? Era uma igreja que era muito fiel, mesmo no meio de Satanás. Olha que coisa. Por que é que ele fala isso? Porque a cidade de Pérgamo era uma cidade completamente idólatra. Tinha muitos templos pagãos e até mesmo o imperador, ele era considerado um deus e tinha que ser adorado. Então ele diz que vocês continuam sendo fiéis mesmo numa sociedade completamente idólatra. Quais são os defeitos? Eles faziam os judeus que haviam se convertido ao cristianismo comer carne sacrificada. E aí o judeu terminava encontrando culpa em si mesmo e se afastava de Deus por conta disso. Um outro problema que eles tinham é que eles amavam os falsos mestres e tinham muita prostituição dentro da igreja, certo? E isso era um problema muito sério. Qual o conselho que Jesus dá a essa igreja? Mais uma vez, arrepender-se, para que viva a promessa. Qual é a promessa? De comer o maná escondido, ou seja, o alimento eterno, o pão da vida que é o próprio Jesus, e receber um novo nome. Um novo nome significa ter uma nova história escrita pelo próprio Deus. A próxima igreja que a gente vê descrita em Apocalipse é a igreja de Tiatira. O remetente é Jesus, que se descreve como aquele que é o Filho de Deus e que tem os olhos como chamas de fogo e os pés como de latão reluzente. Quais são as qualidades dessa igreja? É uma igreja extremamente amorosa, que tem muita fé, muita perseverança, que cresceu espiritualmente. Ele relata o seguinte: olha, as tuas obras finais são maiores do que as obras do começo, ou seja, há um crescimento do serviço, da diaconia, que é a palavra que eles vão utilizar, que Jesus vai utilizar para descrever essa igreja. O serviço tem aumentado, tem melhorado com o decorrer do tempo. Porém, vocês têm alguns defeitos. Eles praticavam a imoralidade sexual e também, assim como a igreja de Pérgamo, os judeus estavam sendo levados a comer carnes sacrificadas e aí aqueles que haviam se convertido ao cristianismo, e aí eles se viam em pecado. Então era alguma coisa para a igreja consertar. Nessa igreja, ele vai dar um conselho mais incisivo, igual aos outros, que é o de arrepender-se, mas ele diz claramente: arrependam-se depressa, rapidamente, restaurem o altar perante o Senhor, para que vocês vivam a promessa. E qual é a promessa? De que será derramada sobre a vida de vocês autoridade sobre as nações, julgamento. Vocês irão julgar as nações juntamente com Jesus no momento em que ele retornar. A próxima igreja é a igreja de Sardes. O remetente é Jesus, que ele se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Obviamente que Deus não tem 7 Espíritos, mas 7, principalmente na Bíblia, e especialmente no Apocalipse, é um número simbólico que significa perfeição. Então, significa que o Espírito de Deus é perfeito. E Jesus disse que aquela igreja tem algumas qualidades, como alguns não se contaminaram. Veja, então não é um elogio para a igreja como um todo, é um elogio para alguns membros da igreja, certo? Tem um defeito de viver de aparência. Vocês estão mortos, mas parecem que estão vivos. Vocês não têm integridade, era um outro defeito grave dessa igreja. Um conselho dado a essa igreja é para que eles se arrependessem, voltassem aos caminhos do Senhor. E a promessa, se de fato eles voltassem a viver essa vida no altar de Deus, é que seriam colocadas sobre eles vestes brancas, que significa pureza, e eles receberiam um novo nome escrito no livro da vida. Portanto, está aí a igreja de Sardes. A próxima igreja é a igreja da Filadélfia. O remetente, mais uma vez, é Jesus, se identificando como aquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi, aquele que fecha e ninguém abre, e que abre e que ninguém fecha. Essa igreja tem algumas qualidades, como era uma igreja extremamente fiel, mesmo no momento de maior fraqueza, e eles também tinham muita paciência. Quais eram os defeitos dessa igreja? Teoricamente, essa igreja não tem defeitos, assim, a igreja como instituição, porque João vai descrever, a partir do que Jesus está falando para ele, defeitos meio que individuais de algumas pessoas, mas não é uma prática deliberada da igreja, certo? Ele diz assim: olha, tenham cuidado com os falsos mestres.
Então, se ele está alertando para ter cuidado com os falsos mestres, é porque naquela região tinham pessoas que eram falsos mestres e alguns que poderiam dar ouvidos a esses falsos mestres. Então, ele dá esse alerta. Ele dá um conselho também: conserva o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa, para que você não perca. Então, olha, cuidado, você tem uma coroa da vida, mas cuidado para que você não possa perder. A promessa derramada sobre a vida da igreja da Filadélfia é receber um novo nome e ser a coluna no templo de Deus. Toda vez que a gente fala em coluna, a gente fala em oração, certo? Então era uma igreja que já tinha provavelmente a prática da oração e que continuaria sendo muito próxima no falar com Deus. Por fim, chegamos à sétima igreja, a igreja de Laodiceia. O remetente é Jesus, mas ele se identifica como o Amém, o assim seja, a afirmação, o soberano, a testemunha fiel. Essa igreja é muito peculiar, porque ela não tem nenhuma qualidade. Todas as outras 6 igrejas vão ter aqui ou acolá alguma qualidade, mas essa igreja não tinha qualidade alguma. Defeitos? Tinha um bocado. Vamos ver quais são os defeitos. Ela não era nem quente nem fria. Laodiceia era uma região que tinha águas termais, tanto frias como geladas, e ela não conseguia ser nem quente nem fria, nem ajudar a curar, nem fazia nada. Não está falando de pentecostalismo, de falar em línguas, ou ser mais fechada, mais conservadora, não é nada disso. É que ela não conseguia influenciar as pessoas, certo? Assim como as águas termais medicinais que existiam na região de Laodiceia. Então, ela não estava nem quente nem fria, era uma água morna. Água morna, geralmente, se você tomar água morna, você vai vomitar. Jesus fala isso. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Olha o termo. Além de não ter qualidade, ela dava ânsia de vômito em Jesus. Jesus chama ela de pobre, miserável, cega e nua. Uma igreja pobre, miserável, cega e nua. E ela começa a dar uma série de conselhos. Olha, já que você é tudo isso, busque de mim a riqueza do alto, o ouro refinado dado por mim, o colírio para que você deixe de ser cego, vestes já que você está nua. Então e se arrependam dos seus pecados. Então é uma mudança radical que essa igreja precisa passar. E qual é a promessa? Sentar no trono com Jesus. E aqui tem uma grande lição. Apesar de todos os defeitos, ainda assim é derramada promessa sobre a igreja. E isso se aplica também às nossas vidas. Apesar de todos os nossos defeitos, de todas as nossas dificuldades e problemas e separações do nosso Deus, ainda há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Portanto, que nós possamos acreditar que essas promessas escritas para as 7 igrejas também estão sobre nós. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like. Se você tem outra impressão a respeito das 7 igrejas da Ásia, basta você falar aí o que é que você acha. Qual a igreja que você vai se identificar? Na igreja que você faz parte, qual é a que parece mais? Com que igreja que a gente leu aí do Apocalipse? Leia Apocalipse 2 e capítulo 3 também, para que você entenda melhor quais são as qualidades e defeitos, quais são as promessas e conselhos que Deus tem a nos dar. Nós vamos ter um estudo específico sobre Apocalipse, que vai ser um pouco mais pesado. Eu pretendo fazer pelo menos 2 vídeos sobre ele. E a gente vai tratar novamente sobre esse tema das igrejas, mais rapidamente, obviamente. E vai falar também sobre o milênio, sobre a besta, sobre a grande Babilônia, o triunfo final, o Armagedon, uma série de coisas, o anticristo, que talvez sejam dúvidas tuas. Então fica ansioso aí um pouquinho para ver esse vídeo que também vai ser bem legal. Lembre-se de seguir sempre o Evangelho da Verdade, o Evangelho que é puro e que é simples. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.